O cristão pode fazer academia? Pode ficar forte? Pode gastar tempo com as coisas do mundo? Sim ou não? Vamos falar sobre isso, irmãos. Graça e paz, Deus abençoe. Irmãos, faz tempo que eu medito sobre esse assunto. Na verdade, desde o Japão, eu meditava sobre academia, porque eu pesquisava sobre todos os assuntos relacionados à saúde. Então eu fui parar na academia, né? E mais ou menos há 22 anos atrás, quando eu era jovem, eu fiz academia. E eu era um pouco forte. Eu ia até pra feira sem camisa. Quando eu era do mundo, né? E eu sei que quando se faz academia, você fica uma pessoa mais ativa, mais atraente e tudo mais. E lá no Japão, meu irmão, ele é bem magrinho. Meu irmão tem 22 anos hoje. Ele é bem magrinho. Ele era bem magrinho. Depois ele começou a fazer academia. Depois de uns dois anos mais ou menos, ele ficou forte. É claro que ele se esforçou muito para isso, né? Ele tomou coisas, aplicou coisas desnecessariamente, mas ele tomou whey, né, que é bom, whey protein, e se esforçou e ficou forte. Realmente ficou mais bonito e também ele ficou mais ativo, uma pessoa mais alegre. Tudo isso eu vi de bom, né? Mas eu não tinha esse tempo para fazer academia no Japão. Ou eu cuidava de gravar alguns vídeos e de estudar a palavra, ou eu ia para academia. O meu irmão, como não estuda a palavra e não liga para essas coisas, sobrava o tempo certinho dele ir para academia. Ele sacrificava um pouco o sono, o que não era legal. Aí depois de um tempo ele parou de ter resultados e começou a aplicar coisas. Aí já é ruim, né? Falta de informação, falta de pesquisar. Mas seja como for, a academia é boa. Mas e para o cristão, será que ela é boa? Isso vai depender muito, irmãos, de cada contexto. Eu vou falar para vocês a minha opinião segundo as Escrituras. Eu vou dizer que é opinião, né? Mas é segundo a palavra de Deus. Eu não malho, mas eu tenho muita vontade de começar a malhar, sinceramente. E eu já estou buscando, já estou indo atrás disso. E fui pesquisar todas as maneiras possíveis para ver como que eu faço para ter bons resultados, gastando o menos tempo possível com o corpo. Porque uma é a glória do corpo terrestre e outra é a glória do corpo celeste. E nós temos que cuidar desses dois corpos. Eu vou explicar para vocês isso. Eu quero falar sobre academia, quero falar sobre os benefícios da academia, mas também quero trazer instruções para as pessoas meditarem. Esse é o meu estilo de vídeo, né? Eu gosto de falar muito da palavra de Deus. Então vamos lá. A academia faz bem. E o cristão pode malhar. Na verdade, ele não somente pode, como deveria malhar. Só que depende do contexto da pessoa. Ela não pode sacrificar o estudo da palavra e os compromissos que ela tem com o reino de Deus por causa do corpo. Ela não pode fazer isso. Então ela vai ter que se reorganizar, ela vai ter que pôr tudo no papel, isso se ela tiver força de vontade, para ela ver aonde que sobra tempo para ela cuidar da saúde. Sabe por quê? Se você cuidar do sono, você cuida da sua vida. Se você investir no sono, você investe em todos os aspectos da sua vida. Então você tem que investir no sono, né? Como que se investe no sono? Em poucas palavras. Em primeiro lugar, eu não sei se está em primeiro, em segundo, em terceiro, mas eu vou colocar aqui na ordem que vem na minha cabeça. E em primeiro lugar, academia. Eu sei que tem um tripé, né? Academia, alimentação e sono, para você ter resultados. Mas eu estou falando para você investir no seu sono. O primeiro é academia. O segundo, alimentação. O terceiro, desconexão. Primeiro é academia porque você precisa malhar para você se sentir cansado à noite e dormir cedo. Segundo, alimentação. Se você não comer bem, você não vai dormir bem. Não adianta. Você não vai viver bem, na verdade. Terceiro, desconexão. Você precisa chegar à noite e desconectar desse mundo. E aí vai depender do horário de cada um, não é? Se você conseguisse dormir antes da meia-noite, não estaria muito bom. Porque, aliás, nós estamos falando do meio da noite. Se você vai dormir meia-noite já passou. Só tem mais meia-noite pela frente. Daqui 6 horas, contando a partir da meia-noite, será 6 horas da manhã. A noite tem 12 horas e o dia 12 horas. O bom seria que todos pudessem dormir 10 horas. Mas para você conseguir ter sono às 10 horas, você vai precisar comer mais cedo, você vai precisar
desligar as luzes de casa, se desconectar da internet, e quase ninguém faz isso. Geralmente as pessoas estão chegando do trabalho às 7, 8 horas da noite. Assim era a minha vida também lá no Japão. Então imagine, você chega às 7, tem que comer, tomar banho, ficar com a família. Aí já é 10, 11 horas da noite, não é? Acabou. Não tem tempo de malhar, mal dá tempo de estudar. Então isso vai depender de cada contexto, de cada família. Eu vou falar aqui de pessoas que param, pensam, analisam e querem fazer, tem força de vontade. Ainda casado, dá para você fazer isso. Mas as pessoas que são casadas e que têm filhos são outro contexto, né? É outro contexto, então muda um pouco as coisas. Não dá para todas as famílias, o que eu vou falar a partir de agora. Mas você pode investir no seu sono sem você estar malhando. Só que se você malhar, muitas coisas boas vão acontecer no seu corpo. Mas você tem que saber malhar. Você pode malhar sem chegar na hipertrofia, ou você pode malhar com outros tipos de exercício para você se sentir bem. Mas deveria malhar. O homem não foi feito para ficar atrás de um computador, atrás de um balcão, fazendo trabalhos que seriam mais favoráveis às mulheres. O homem não foi feito para isso. O homem foi feito para fazer força. O homem foi feito para tomar sol. Os apóstolos, eles não malhavam, academia, mas eles andavam muito, e andar faz bem, principalmente se você andar no sol. Eles tomavam muito sol, eles comiam muito bem, eles faziam bastante jejum, que ajuda muito na saúde. Então eles não tinham os seus corpos como nós temos hoje, esse corpo cansado e caído. Eles tinham mais saúde. Todos envelhecem, todos ficam fracos, mas eles, quando jovens, tinham mais saúde, e quando velhos, tinham mais exposição mental e mais saúde. Entendeu? Então eles não faziam academia. Mas hoje, nós podemos fazer. Só que nós temos que analisar as coisas, para ver se isso vai caber no nosso contexto. No caso, eu quero fazer academia, eu já estou buscando isso, e eu quero sim a hipertrofia, quero ficar forte. Não tão forte. Não quero que me confundam com o Capitão América, com o Thor. Não vou fazer os Vingadores. Mas eu quero ficar forte. Tô falando isso brincando, viu, irmão? Eu brinco com todo mundo assim. Só quem me conhece de perto sabe como é que eu sou brincalhão. Mas então, quero malhar. E eu tô buscando aqui informações que eu vou passar para vocês. Vou ver se eu consigo passar nesse vídeo. De uma maneira de você malhar em casa, com pouco custo, com pouco tempo investido, mas com dedicação. E você vai obter resultados. E você está ouvindo isso de uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas essa pessoa que não tem experiência nenhuma, que sou eu, busca informações de quem tem experiência. Então você pode fazer. Eu vou fazer isso daí. Talvez vocês consigam observar o resultado em alguns meses. Né? Eu aparecendo no vídeo com regata, mostrando já as curvinhas no braço. Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Não é para isso. Mas eu quero ficar forte, quero ter mais saúde. E eu sei que se eu investir na malhação, eu vou investir no meu sono. E se eu investir no meu sono, eu vou investir na minha vida. Então vai valer muito a pena, só por isso. O que você vai fazer se você está a fim de malhar? Você vai comprar uma mesa, halteres, e você vai pesquisar no YouTube professores, profissionais, responsáveis, que são até donos de academia, que eles ensinam você a fazer os exercícios em casa e já tem alunos para mostrar que eles têm resultados. Em casa, nem vai sair de casa. E tem professores que chegam até o ponto de falar que em casa você tem mais resultado do que na academia. Isso para principiantes. Entendeu? E irmãos, no começo você não tem muita força. Você vai fazer na academia, ficar tremendo com uma barra ali, é até vergonhoso, né? Então você pode investir pouco dinheiro, comprar halteres, comprar ali uma mesinha e aprender a fazer os exercícios. Você pode malhar braço, ombro e costas. Perfeito. Até você ficar mais forte, né? Você vai dormir melhor, você vai se empolgar mais. É de pouco a pouco, não é?
aí você vai se encaixando melhor, vai mudando a alimentação, seu sono vai ficando legal, aí você vai ficando mais forte, depois você vai e investe mais, ou comprando mais equipamentos para sua casa, ou você vai para academia, porque realmente, né, depois de um tempo, você vai precisar de pegar mais peso. Isso vai te atrapalhar no reino de Deus? Depende, pode te atrapalhar, ou não. Vai depender de você buscar informações, ter conscientização bíblica e ter certeza naquilo que você está fazendo. Vamos para as fontes bíblicas agora. O texto que já passou na cabeça de muitos irmãos agora, enquanto me ouviam. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele dá muitas instruções boas, instruções até para ele ser assim, gerente da igreja, né? Comandar igrejas. Era um jovem, mas era um jovem muito respeitado. O apóstolo Paulo mesmo elogia Timóteo para todas as igrejas. O apóstolo Paulo, ele dá todos os tipos de instruções para Timóteo. Instruções como ele lidar na casa de Deus, instruções para pastores, para diáconos, instruções para as mulheres, instruções de como o Timóteo devia agir dentro da casa de Deus. O apóstolo Paulo fala, né, eu te dou essas instruções para que você saiba agir como se deve agir na casa de Deus, né? Então você se dedique à leitura, se dedique ao ensino, porque você fazendo isso, você vai salvar tanto a você mesmo, como as pessoas que te ouvem. Se dedica nisso até que eu vá, mas se eu não for, você vai saber já como andar na casa do Deus vivo, né? Mais ou menos assim que ele fala. Não tem como ler os textos bonitinho agora, mas eu vou deixar as referências para vocês, tá? Então, irmãos, em um determinado ponto, o apóstolo Paulo fala para Timóteo para ele fugir das paixões da carne. Você vê que Timóteo, na segunda carta, ele estava até um pouco desanimado. O apóstolo Paulo fala para ele reaviver o dom que havia nele por imposição de mãos, até do apóstolo Paulo. Ou seja, dons são transferidos por imposição de mãos. O apóstolo Paulo fez isso na vida de Timóteo. E o apóstolo Paulo fala, reaviva isso. Significa que ele estava um pouco fraco na fé. Ainda mais porque Paulo estava preso, o evangelho parecia que estava sendo derrotado. E o apóstolo Paulo fala, olha, não se envergonhe das minhas prisões. Não se envergonhe disso, a palavra de Deus não está presa. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Isso na segunda carta. Na primeira carta, que é a que eu estava citando, é um pouquinho diferente. Timóteo ainda não estava desanimado. São as características que a gente percebe ao estudar a carta. E aí nessa primeira carta, ele fala assim que para ele se dedicar na fé, né, no mistério da piedade, no mistério da fé, porque o exercício corporal tem pouco proveito. Aqui que está o ponto. Eu quis resumir a carta já, né? O exercício corporal tem pouco proveito, mas a promessa da outra vida, né, da vida eterna, ela tem a promessa dessa vida aqui e a da que há de vir. Na verdade, ele fala assim, a piedade ela é bem melhor, né? Se exercitar na piedade, porque tem a promessa dessa vida e da que há de vir. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? O mistério da piedade é você entender que as pessoas precisam de Jesus, que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Esse é o mistério da fé, da piedade. E aí ele tinha que se dedicar nisso. E isso gasta tempo. E naquele tempo, no tempo do Império Romano, né? Tinha aquela cultura que veio do Império Grego de se dedicar muito ao corpo, né? O Império Grego que lançou muito essas coisas, né? Cultura ao próprio corpo. Então o apóstolo Paulo quis alertar Timóteo que se ele fosse exercitar o corpo, isso tem pouco proveito. Veja que ele não diz que não tem proveito nenhum. Ele diz que tem pouco proveito. Mas a promessa, mas se dedicar na piedade, tem a promessa dessa vida e que há de vir. Ou seja, você recebe promessas do Senhor nessa própria vida aqui, onde nós estamos em carne, num corpo que é santuário de Deus. Mas é um corpo vergonhoso, se você comparar ele com o corpo glorioso. E tem a promessa da vida que há de vir. E ele fala assim, toma posse da verdadeira vida. Irmãos, que tremendo é isso. Que importante. Toma posse da verdadeira vida. Porque essa vida aqui, entre aspas, né, é falsa. Se existe uma verdadeira, essa é falsa. Só que ela é falsa
porque ela é passageira, não é? O nosso corpo, se sai o espírito, acabou, nós morremos, volta a tornar osso seco. Então essa vida, ela é falsa, mas para quem recebe o Senhor e quem recebe o Espírito de Deus, ela se torna uma sombra das coisas que hão de vir. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo, ele não era sombra das coisas que nós vivemos hoje? Nós não somos o tabernáculo de Deus? A realidade das figuras que estavam lá no tabernáculo é o que o escritor de Hebreus está falando na carta toda. Em Hebreus 8 ele fala, a suma das coisas que nós temos escrito é que Jesus é o sumo sacerdote e ministro do verdadeiro tabernáculo. Não que os homens fizeram, mas que foi feito pelas mãos de Deus. E o homem foi feito pelas mãos de Deus. E Deus habita em nós. Em Hebreus 3 ele fala que nós somos a casa de Deus. Então nós somos a realidade de uma figura que estava lá no tabernáculo. Tanto no tabernáculo de Moisés como no templo de Salomão. Em qualquer templo que é chamado de casa de Deus, na antiga aliança. Mas hoje, sendo a realidade, nós ainda estamos num corpo que não é o propósito real, o propósito de Deus. Nós somos santuário de Deus. Vê se você entende o que eu quero dizer. Sim, nós somos santuário de Deus. Mas não é esse corpo aqui que Ele quer para os seus santos. Ele quer um corpo glorioso. Então, na verdade, nessa vida aqui, tudo é passageiro. O apóstolo Paulo fala que nós andamos por fé e não por vista. Porque tudo que se vê é passageiro. E as coisas que não se veem são eternas. E no mesmo contexto que ele está falando isso, ele está falando do corpo glorioso. Nós não vemos o nosso corpo glorioso, mas nós temos a promessa de ter. Não é? Então, se nós temos a promessa, mas não vemos, mas esperamos aquilo que não vemos e buscamos, isso é fé. E como nós não vemos, mas como foi prometido por Deus, é eterno, isso não passa. Agora o que nós estamos vendo aqui passa. Então eu estou falando aqui de um corpo terrestre e um corpo celeste. Entendeu? E nós temos a glória de ambos os corpos. Nós temos a glória do corpo terrestre, mas ela é passageira. Mas nós temos também a promessa da glória do corpo celeste, que é eterna. Então você tem que se dedicar muito mais ao corpo celeste. Tanto seu como o corpo de Cristo. Não é? Quando você malha, você busca uma glória somente para o seu próprio corpo. Agora, quando você malha a mente e se dedica ao reino de Deus, você busca a glória do corpo de Cristo. Então o galardão é muito maior. E às vezes, se você se dedicar à malhação do corpo, você vai ficar comprometido com as coisas do Senhor, vai ficar dividido. Quem é casado já está dividido. E quem é casado e vai malhar se divide mais ainda. Então você precisa ter consciência do seu tempo. Agora, se você orar ao Senhor e você tem informações, né? Sabe que malhar faz bem. E se você orar ao Senhor dizendo que quer malhar para investir no seu sono, na sua mente, no seu corpo, e você fazer isso sem te atrapalhar na obra, aí é aceitável. Entendeu? Nesse caso é aceitável. Agora tem pessoas que são missionárias, que são enviadas, que têm a vida muito mais dedicada para isso. Por isso que no meu caso, faz 2 anos que eu estou no Brasil, e quando eu estava lá no Japão, uns 3, 4, 5 anos mais ou menos, que eu tenho vontade de malhar. Por isso que no meu caso, mais ou menos 7 anos, eu tenho vontade de malhar, mas nunca malhei. Não é por preguiça. Não é por falta de vontade ou por falar que tem vontade, mas tem preguiça. É porque eu sei que se eu fizesse, trabalhando numa fábrica, eu iria me comprometer com o meu tempo. E eu não tinha informações o suficiente para ter essa consciência do que eu tenho agora. Entende? E se eu começasse a malhar aqui no Brasil, eu também iria ficar com a consciência pesada, porque eu tinha prometido para os irmãos fazerem lá, eu tinha prometido para os irmãos que eu ia fazer live, né, que eu ia fazer alguns compromissos que foram adiados por vários motivos e eu acabei não fazendo. Agora que eu entrei nesse propósito maior, né? E eu quero estar em dia com as coisas de Deus. E eu quero também dormir cedo e ter saúde, então com as informações que eu tenho, sabendo que eu não vou deixar as coisas do reino de Deus para trás, eu quero malhar. Mas olha só as restrições. Quero malhar em casa, quero me dedicar dormindo cedo e acordar cedo para o meu dia render melhor. Mas eu digo dormir cedo é dormir cedo mesmo. É 9h30, está desligado ali, tudo.
A não ser os dias de live, né? Porque os dias de live já começam às 8 horas, 8h30. Nesses dias eu sacrifico o sono. Fora esses dias, eu tenho que ter comprometimento com os meus horários. Então, eu já tenho um caderno, tudo está anotado, ponto a ponto. A água que eu bebo, o tanto de água que eu bebo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu acordo, o tanto de hora que eu durmo, está tudo anotado. Assim como eu fazia com as máquinas no Japão. A hora que liga, a hora que desliga, a produção dos números. Tinha que anotar dia a dia para entregar isso para o chefe, para ele fazer a análise semanal e o balanço mensal. Então é isso que eu estou fazendo para a minha vida. E eu estou assustado com o tanto de falta de compromisso. Deus me deu condições de escolher a hora que eu durmo e a hora que eu acordo e o tempo que eu durmo. Eu posso dormir 9 horas se eu quiser. E eu olho no papel e tudo que eu escrevo de vermelho está negativo. E está tudo negativo. O horário de dormir está errado, o horário de acordar está errado, o tanto de hora que eu durmo está errado, o que eu estou comendo e a hora que eu estou comendo está errado. Mas aí, se a gente não anota, a gente vai deixando passar, sabe? São muitas coisas, muitos compromissos. Aí você perde a percepção. Mas uma vez que você anota, e eu já tenho um registro de 2, 3 semanas, aí eu vejo a falta de comprometimento que eu tenho. Então é só assim para você se conscientizar de muitas coisas. Até mesmo para estudar, né? Você precisa ter as frases, os textos, os tópicos, subtópicos, senão você não consegue passar um estudo organizado. Você pode passar por memória, mas você vai perder o foco várias vezes. Então é assim. E não é complicado demais isso. Na verdade, você tem algumas dificuldades para começar a se organizar no começo, né? Porque você não tem experiência. Mas depois você vai ver que é tudo muito fácil. Você não gasta tempo anotando as coisas. E depois você vai fazer uma análise da semana, você ali em questão de 10 minutos, você vê e reflete. O que é 10 minutos? Não é nada. Mas você tem anotadinho ali. Isso vale para tudo. Para trabalho, para academia, para palavra, para tudo. Entendeu? Então você tem que ter esse caderno para você se conscientizar. Irmãos, comparando a glória do corpo terrestre com a glória do corpo celeste, é vergonhoso. Eu sei que agora nós somos santuários de Deus. E se nós somos santuários de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. Só que tem que tomar cuidado para não ter o desequilíbrio. Querer cuidar do corpo e achar que está buscando a verdadeira vida quando você não está buscando como deveria a verdadeira vida. Você está se dedicando mais a essa vida que é passageira. Por isso que eu estou falando esse vídeo com essas palavras, para ter conscientização. Muitas pessoas que me assistem devem estar malhando e devem ser fortes já. E talvez, apenas talvez, porque eu não conheço, elas devem achar que elas estão buscando a vida eterna, tomando posse da verdadeira vida. Quando, na verdade, se ela fosse olhar no papel o que ela faz e o que ela deixa de fazer, ela vai estar buscando muito mais a glória do corpo terrestre e as coisas desse mundo, que são coisas passageiras, do que as coisas do corpo de Cristo. Então você tem que tomar posse da verdadeira vida. Não tomar posse dessa vida aqui. Essa vida, ela é falsa. Lembra? Ela é falsa porque o corpo morre. E se você morrer sem o Espírito de Deus, dependendo das suas obras, você vai deixar de existir. Agora, se você tem o Espírito de Deus, a sua vida que era falsa se torna uma sombra. Para você aprender as coisas do reino de Deus, pela fé, lutar e tomar posse da verdadeira vida. Entendeu? É muito importante entender isso. Então nós temos que, em primeiro lugar, tomar posse da verdadeira vida. A questão é, você vai conseguir malhar e não deixar de fazer as coisas do Senhor? Depende, né? Se você for malhar, se isso for te ajudar a dormir bem, e com certeza você vai dormir bem, você vai ter mais saúde. Isso é inevitável. Se você souber malhar e fazer direitinho com dedicação, você vai colher os resultados. Mas se isso não te atrapalhar nas coisas do reino de Deus, ou melhor, se isso te atrapalhar, é melhor que você não faça. Agora, se não te atrapalhar, é bom fazer. Como eu disse, todo cristão deveria fazer. Mas, por causa do mundo que a gente vive, né? Não tem como. Não pensa que o homem foi feito para ficar atrás de um computador, atrás de um escritório, sem ter que fazer exercício físico. O homem foi feito para se exercitar. Irmãos, pode confirmar. O Pedro mesmo fala isso.
E eu sei que é verdade. O irmão Pedro, né, do canal IT, para quem não conhece. Depois que você malha, que você conclui ali aquelas tarefas dentro da academia, os exercícios, que você consegue chegar na hipertrofia, um monte de coisas acontecem no seu corpo e você sente tanto prazer, os hormônios são liberados, que chega até a ser comparado com um orgasmo. De tão prazeroso que é. Você se sente bem. E aí, você faz bem para sua mente e para o seu corpo. Pode confirmar isso? Quem malha sabe que é verdade. Mas isso eu estou falando para quem malha de maneira focada. Não para quem vai para a academia para ficar vendo mulher, ficar fazendo exercício aleatório e batendo papo. Estou falando para quem malha de maneira focada. Aí você sente o prazer, né? Porque o seu corpo libera hormônios. Eu não sei aqui falar os nomes dos hormônios, que eu não me preparei para isso. Mas o corpo libera, então você sente prazer. Então vale a pena. Agora, a academia é a única opção? A academia não é a única opção. Você pode malhar em casa. Pode buscar isso no YouTube que você vai ver. E se você pode malhar em casa e você consegue esse tempo, vale a pena investir. Não é pecado, entendeu? Pecado é a transgressão da lei. Mas Tiago também diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Porque você sabe fazer o bem. Então, se Deus te deu tarefas, você sabe fazer o bem, e você não faz porque você quer malhar, aí você vai estar pecando. E se você faz de maneira dividida, o seu galardão também vai ser repartido. Você não vai ter aquele galardão que você teria. Entendeu? Então, no meu caso, que é um caso que já foi analisado, foi esperado com muita paciência, né? Durante anos, eu analisei e esperei isso. Agora que eu tenho mais tempo, eu não estou numa fábrica, então eu tenho mais tempo, e ainda sei que eu posso malhar em casa, eu vou dar início a malhar, para eu dormir melhor, para eu me cansar, né? Que eu fico muito tempo ali estudando no computador. Então eu vou malhar para eu me cansar, dormir cedo, para eu ter uma mente boa e um corpo bom, buscando a promessa do corpo glorioso. Tomar posse da verdadeira vida. Entendeu? Porque o corpo glorioso é infinitamente melhor. Imagine se você estivesse agora com um corpo de glória, como os anjos. Você vai ter lembranças. Você vai lembrar do tempo que você estava em carne. Você come, bebe. E depois isso tem que sair por algum lugar, não é? Nossa! Aquela coisa nojenta estava dentro de mim e saía por trás. Eu tinha que fazer as minhas necessidades diárias, senão eu entupia. Se eu não bebesse água, eu ficava desidratado. Se eu não comesse, eu passava fome. Eu teria que me vestir para não passar frio. Aliás, eu tinha que estar vestido para não estar nu. E me vestir bem para não passar frio. E passava muito calor. Está começando a ventar muito, irmãos, agora. Nem sei como é que está o áudio. Então, essas são as limitações do corpo terrestre. Se você compara com a glória do corpo celeste, é vergonhoso. Então, vale a pena buscar um corpo glorioso. Porque caso você não saiba, muitas pessoas vão entrar na vida sem o corpo glorioso. Não vão para o inferno, para o lago de fogo. Muitas pessoas vão passar dessa vida para outra com um corpo normal. Acontece que o Senhor vai estender a longevidade do homem. E essas pessoas não vão ser sacerdotes, elas vão ser regidas. E ainda depois dos 1000 anos, muitas pessoas vão ressuscitar, não vão para o lago de fogo, vai depender das obras, vai passar pelo registro do julgamento dos livros, diante do trono branco, e aí, se a pessoa for absolvida, ela vai entrar na vida eterna, mas aí a gente não sabe se é com um corpo glorioso. Eu acredito que seja, mas não tão glorioso como o da igreja. Então são mistérios da palavra. Vale a pena se dedicar pelo corpo glorioso ou não? Já que essa vida é tão passageira. Tem textos que falam que é como uma neblina. Você já viu uma fumaça? Ela aparece, em poucos segundos desaparece. Essa é a nossa vida. E talvez você gaste muito tempo malhando, buscando as promessas dessa vida e se esquecendo de cuidar do corpo de Cristo,
O corpo de Cristo é infinitamente melhor. Deu para entender? Eu queria que vocês deixassem os comentários de que vocês acharam, né, você que chegou até o fim, e me ajudasse a analisar o caso. No meu caso aqui, né, como eu já mostrei algumas das informações para os irmãos, eu já sei que eu posso malhar em casa com pouco custo, investindo pouco tempo e trazendo benefícios para minha mente, para o meu corpo e, consequentemente para as coisas do Senhor. Amém? Então é isso. Vamos conversar mais sobre esse assunto. Talvez a gente faça live sobre isso. Talvez eu chame o Pedro para falar sobre isso, né? Porque vocês conhecem o Pedro, ele é muito forte, né? E tem pessoas que julgam ele. Porque ele parece o Golias. Ele não parece Davi. E ele gasta tempo malhando. Mas as pessoas não conhecem o contexto do Pedro. Tem que conhecer melhor. Então ele pode vir e falar mais coisas, sabe? Assim, falar da experiência dele, da vida dele, falar dos benefícios que ele tem na academia e às vezes dos contratempos. E ele vai mostrar também, talvez, né, se ele participar, eu já falo para vocês que ele não pode parar de malhar. Existem motivos para isso. E no caso dele, ele também tem condições para ele poder malhar sem deixar as coisas de Deus de lado. Então ele pode trazer essas informações somando com essas que eu estou falando para vocês. A gente fazer uma live junto, tá bom? Fica aí a proposta. Só vocês chamarem lá o Pedro para fazer. Tá bom, irmãos? Eu tô com a mão aqui, ó, porque o lapela tá escondido aqui, atrás da camiseta, por causa do vento. Então eu não sei como é que tá o áudio, né? E eu tô andando aqui, balançando muito a câmera também, porque tá ventando. Mas eu queria gravar esse vídeo hoje. Tava a fim de gravar hoje. Tá bom? Irmãos, obrigado por ter assistido até aqui. Tudo que eu falei foi falado de maneira séria, com consciência, de pessoa que gastou tempo pesquisando e analisando, tá bom? Deus abençoe, irmãos, a sua vida e que você possa buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, tomar posse da verdadeira vida, porque essa é sombra, tá bom? Fiquem na paz do Senhor.